estamos em contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Antônio Eberlin. Recebemos a informação de que hoje o time não treinou. E o motivo foi a falta de pagamento de salários. A Ponte havia prometido pagar até o dia 31 e os jogadores não entraram em campo para fazer o treinamento. E também existe amanhã o treinamento e a informação que eu vou perguntar ao Eberlin de que o elenco não viajará se o dinheiro não cair na conta. Ô Eberlin, um abraço para você aqui, Rádio Bandeirantes, boa noite, prazer em ouvi-lo. Prazer é meu, Batista. A parte procede, parte não. O time treinou, a parte física não foi para dentro do gramado para fazer o final da parte com bola. Tudo dentro de cordialidade. Tá? Você sabe que a Ponte Preta paga dentro do mês, não pagou quinta-feira, eles acharam melhor ter esse tipo de atitude. Eu não vou brigar com o jogador, eu acho que assalariado, seja ele o porteiro ou o jogador de futebol, tem que receber. Tá? Agora, não passa, não tem nada cogitado, mas não sei de onde você teve essa informação, que o time não viajaria, não treinaria amanhã. Hoje foi, olha, nós não vamos treinar por causa disso. A responsabilidade é minha, eu sou o presidente do clube. Não vai adiantar porque o torcedor está cansado de escutar eu reclamar e pedir para a imprensa dar uma olhada nisso. Eu preciso pagar o anterior a mim, não consigo pagar, às vezes, por esse motivo, o nosso aqui. Os bloqueios são gigantescos, são imensos, e às vezes, durante um período do ano, vem esses problemas, como veio o ano passado, o ano retrasado, e no começo, quando eu sentei na cadeira para iniciar meu mandato. Olha, presidente, está tranquilo, parece que está tudo certo. Não está tudo certo. Agora, não tem essa menor possibilidade do pessoal não viajar. Passar para o Valdemir Gomes a sua pergunta. Estamos ao vivo com o presidente da Ponte, Marco Eberlin Tigrão. Um abraço, Marquinho. Um abraço, Valdemir. A preocupação nossa é muito grande. Tenho certeza que é muito maior por parte do torcedor da Ponte. Porque você falou, vem os solavancos, é difícil administrar tudo isso. E são três notícias preocupantes num curto espaço de tempo. Primeiro, essa questão aí do Transferban, né? Que você, inclusive, já falou aqui a respeito, tem parcelas atrasadas e a Ponte vai correr atrás, pagou as atrasadas, recupera o Transferban. Depois teve uma outra notícia hoje, que inclusive foi o próprio Batista que veiculou, a respeito de uma parcela de R$120 mil com a Justiça Trabalhista, de um total de 8 milhões parcelados num acordo que foi feito, isso nós já falamos aqui no ar hoje, de 72 parcelas de R$120 mil, e que a Ponte estaria, por isso que é muito importante ouvi-lo, com 2 parcelas em atraso, e a Justiça Trabalhista teria avisado a Ponte de que se a Ponte não quitar, aí terá que pagar tudo de uma vez só, o que seria impossível, sob pena de receber sanções aí de mais bloqueios e questões também envolvendo... Tá tudo certo, tá tudo correto as suas informações. Não, só terminando, Marquinhos. Então são 3 tópicos que eu gostaria muito que você falasse qual o direcionamento está sendo dado. E essa questão dos jogadores, até da qual você já falou, que horizonte você tem aí para os próximos dias. Até para que, claro, por isso que é muito importante ouvi-lo, para que o torcedor saiba de você a perspectiva, o que existe de luz no fundo desse túnel aí que está bastante escuro nesse momento para a Ponte. Valdemir, a Ponte vai pagar o salário, a Ponte vai honrar seus compromissos até o final do meu mandato, que é 30 de novembro. A Ponte está com problema com o PEPT, sim, está com problema com a CNRD, sim, que eu mesmo tornei público, inclusive na sua emissora.
no CNRD. É verdade. Só vamos lembrar o seguinte, esses 8 milhões de reais e tudo isso que eu já paguei desde 2023 não são dívidas minhas. São dívidas que eu consegui um dispositivo para pagá-lo. As situações que me levam ou que levam a ponte a não honrar um compromisso, mais uma vez, são problemas que nós não criamos para a ponte. Mas nós temos que arrumar uma situação de resolver. A ponte está resolvendo. A ponte vai pagar o Transferban, a ponte vai, principalmente primeiro o PEPT, para que não tenhamos problemas maiores, tá? E vai pagar o salário de jogadores. Que é essas parcelas do 120, é? A gente não pode explicitar a maneira que é feito isso, porque o pessoal usa que a Ponte Preta está escondendo valores, que a Ponte Preta paga para outras pessoas, e isso nunca ocorreu e não é verdade. Tá? A Ponte Preta é o seguinte, em alguns momentos de dificuldade, a Ponte Preta vai e pede aporte financeiro. Se eu te pedir 1 milhão emprestado, você me emprestaria sabendo que esse dinheiro vai para a conta de algum credor? Você não vai fazer isso. Então é isso que a Ponte está vivendo. Se eu tivesse, eu pensaria 2 vezes. Então tá aí. É isso que pensam hoje com a Ponte Preta. Tá? Aí você pega no meio disso, o pessoal quer lançar não uma chapa, mas um Instagram para garear pessoas, metendo pau na diretoria. Mas não falam que essa dívida foi gerada por esses que criam o Instagram. Tá? Não falam que a pessoa que está lá, nem sócio da Ponte Preta foi excluído do quadro associativo. Então, tudo isso cria uma erupção vulcânica. Você está falando do Márcio Della Volpe? Não sei. Eu só estou dizendo que tem gente lá que não pode sequer falar que em eleição, porque ele não é nada na ponte. Tá? O momento para se falar de eleição, Valdemir, Sim. 31 de outubro. Concordo. Só lá que nós vamos saber se vai ter 2 ou 1 ou 3 chapas. Tá? Antes disso é impossível saber. Antes de 20 de novembro, também é impossível de saber. Antes de 30 de setembro, também é impossível de saber. Porque nós não podemos adivinhar quem vai pagar o clube, as mensalidades atrasadas em até 3 meses ou do mês corrente. Se não pagar, não pode votar. Então, é um monte de situação que se cria que vai causando erupções vulcânicas. Tá? O Eberlin está quietinho hoje, eu tenho que mostrar que eu estou, não é tranquilo, como dizer, equilibrado para Sim. mais um momento delicado ao longo desses 4 anos que aqui eu estou. Ô Marquinhos, nós vamos pagar o salário, nós vamos pagar o PEP. Reunião... Deixa eu só colocar mais pessoas na roda, né? O Tigrão vai voltar a fazer perguntas, mas vamos lá, CH, sua pergunta ao Marco Eberlin. Eberlin, boa tarde. Eu queria que, se você puder, evidentemente, revelar para a gente aqui como é que foi, depois de saber tudo isso que aconteceu durante o dia, não é? A conversa que, se é que você teve, com o técnico Valentim a respeito dessa, entre aspas, greve. Boa tarde. Boa tarde. Quem fala com o Valentim é João Brigatti Ricardo. Eu falo com ele em um ou outro momento. Até para mostrar para vocês que não existe a minha ingerência lá no departamento. O ano passado eu apanhei, o ano retrasado, muitas vezes falando que tinha ingerência minha. Tá? Se ele me ligar aqui, eu vou conversar com ele. Se ele quiser bater um papo pessoal, ele vai conversar comigo. Sempre mostrou confiança nas coisas que eu fiz e que eu faço pelo clube. Tá? Não foi diferente na semana do derby, Carlos Henrique. Se você lembrar, teve um áudio mentiroso que circulou nas redes sociais. Aí sim eu fui falar com ele, falar, se acalma, eu sei que isso não saiu daqui de dentro, que isso é coisa de pessoas que estão se aproveitando do momento vivido pelo clube. Não tem nada contra jogadores. Vamos fazer esse clássico aí para buscar o resultado. Meu time correu como nunca na busca de uma vitória, tá? E até hoje a situação estava sob controle. E ainda está. O jogador entendeu. Quando você tem um time mais rodado, o CH,
você pode, às vezes, esperar isso. Quando você tem um time de menino, nem sempre vem uma pancada dessa, mas a gente tem um time de raposa. E time de raposa usa todos os artifícios. Aproveita o bom momento da Ponte na tabela e fala, ó, vamos tirar dinheiro do homem lá, aproveitar que nós estamos num bom momento. Eu entendo isso também. Tá? Então não houve, eu não falei ainda com o Valentim. Olá, Breno Beretta, a sua hoje, pergunta... Eu estava aqui na Ponte cuidando para buscar esse dinheiro. Deu para entender, ô Marquinho. Vamos lá, Breno, a sua pergunta ao Marco Eberlin. Bom, primeiramente, boa noite para o Marquinhos Eberlin. Eu gostaria que você falasse o seguinte para a gente, se for possível, né? É claro que o torcedor vai se perguntar como que a Ponte vai se manter financeiramente até o final do ano. E se essa questão, é claro, você entende bem, essa questão política vai ser um problema para a Ponte Preta ou para a atual gestão, essa questão de eleição, até o final do ano. Um abraço para você, prazer em falar com você mais uma vez, Marquinhos. Mais uma vez, você está me devendo a presença aqui, que você prometeu vir aqui para ver as contas da Ponte e não veio. Há mais de um mês. Eu falei para o Paulo Santana essa semana, eu falei, quero você ir. Você pega o telefone e liga para mim, aí agora quer falar, mas tudo certo, você não vai vir mesmo, não tem problema. Eu falei para ele, quer que eu vá? Vamos Breno, deixar marcado quarta-feira da semana que vem? Vamos deixar marcado? Não, você só me ligar e vir. Deixa eu te falar, Breno, você me perguntou da oposição e qual era a outra situação? Sobre a parte financeira, como que a Ponte vai se manter financeiramente? Nós fizemos projeção para pagar o ano inteiro. Desde o começo, eu estou falando, a Ponte não vai ter problema de salário. Eu não posso adivinhar quando aqui chegam bloqueios. Você não veio ver. Vou te dizer, por exemplo, 2016, 2017, viajaram para Orlando, fazer uma pré-temporada e levaram lá impressos da Ponte e faixas da Ponte, dizendo que era o clube de futebol mais velho do Brasil. O Rio Grande processou a Ponte Preta após isso. Quando eu cheguei aqui, já tínhamos perdido em primeira instância. Perdeu em segunda instância também o pedido de bloqueio da ordem de 9 milhões de reais. Tá? Nós temos um proprietário de uma grande empresa na região também pediu um bloqueio da ordem de 8 milhões, 7 milhões de reais. Tá? Tem o pessoal de uma planta de um estádio que nunca ia ser construído, mais 3 milhões e meio de reais. Não existe como eu prever quando isso vai ocorrer. Ocorreu esse como poderia ter sido outro. Tá? O que tem aqui de prognóstico que furou um pouco o nosso orçamento, ter sido eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Tá? Fora isso, estava tudo sob controle. E estará sob controle. Nós vamos sair desse marasmo dessa semana que vem, e nós vamos rumo a brigar para voltar para a Série B. Quanto à oposição, primeiro, a oposição ainda não existe. Para se ter uma oposição, tem que ter uma chapa constituída por 225 associados da Ponte Preta que estejam em dia com as suas mensalidades e que tenham mais de 2 anos de efetividade social, até a data de setembro, 20 de setembro desse ano. Então, eu não sei quem está em dia, eu não sei quem tem 2 anos de efetividade social, eu não sei se teremos 2, 3 chapas ou 4 chapas. Então, eu acho inoportuno o pessoal, no momento de crise da Ponte, onde a Ponte volta, briga para voltar à Série B, o pessoal lançar um Instagram falando de pessoas que nem candidato a diretor da Ponte Preta pode ser. Não é cargo eletivo, não. Presidente, vice, presidente do conselho, mesmo diretora. Nem diretor pode ser. E aí aparece lá. Então, eu acho oportunismo. Se eles não acham, está tudo certo. Eu estava lendo o discurso que eles pregam, como é que fala, a junção, a união. Como é que pregam a união, colocando um post lá dizendo que vão fazer uma autópsia do atual presidente? Esse mesmo grupo teve com todos esses ex-presidentes que levaram a Ponte Preta a dever 400 milhões. Fizeram uma autópsia deles? Não. Tá? Estiveram aqui, contiveram o endividamento da ordem de 400 milhões? Não. E agora eles têm uma mágica no momento de crise da Ponte para resolver tudo. Eu estou cansado de discutir com vocês, tentando um alto nível para falar, olha, clubes da Série B têm de 15, 17, 18, 20 milhões de prejuízo ano. Temos que discutir o futebol brasileiro.
Quem sentar nessa cadeira tem que ouvir do Valdemir, do Carlos Henrique, de você, Breno, do Batista. Espera um pouquinho só. Vocês vão pagar 100 mil para um jogador? Como? Vocês vão endividar o clube? Como? Vocês não podem fazer isso. Tá? Como era no passado. Eu cansei de ver o Batista, o Valdemir, o saudoso Zé Arnaldo. Um dia eu contratei Marcelo Sergipano, ele quase me derrubou da cadeira. Como é que você vai contratar a revelação da Série A2 que está no São Paulo? Isso é um absurdo vocês trazerem ele. Hoje não. Hoje você, Breno, que é da Jovem Guarda, olha, analisando o time da Ponte, a Ponte precisa de 8 contratações. Mas você não fala mágica de arrumar o dinheiro. Você vai me dar o dinheiro? Tá? Cada vez mais se endivida o clube. Berlim, Então é uma discussão vamos ampla ver. que eu gostaria de fazer. Talvez eu não tenha mais condição de fazer, porque aqui eu não esteja no futuro. Vamos ver se a gente consegue pelo menos mais uma pergunta de cada um. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta ao Eberlin. Eu não queria falar de eleição, porque eu acho que nesse momento, seja por parte da situação, seja por parte da oposição, eu acho que mais atrapalha do que ajuda, porque é prematuro demais. E também não queria falar de união, porque isso é utópico, né? Não vai se misturar mais, pelo menos nesse momento, água com óleo. Não vai se misturar mais. As feridas são muito profundas. Agora, já que o assunto veio à baila, eu sei que hoje a sua prioridade é apagar esses incêndios aí, e não pode nem ser diferente, mas a pergunta é a seguinte: dentro desse panorama, de tudo que você tem de informações hoje, e daquilo que você está projetando para o futuro, que infelizmente a gente não está vendo o iceberg, a gente está vendo só a ponta dele, tem uma parte submersa aí que não dá para saber o tamanho que é, e o Titanic não sabia, bateu e afundou. Você, nesse momento, na sua cabeça, é candidato à reeleição? De novo, o Valdemir, eu disse que meu mandato termina em 30 de novembro. Tá? Eu só serei candidato aqui se não tiver um nome muito melhor que o meu, ou melhor que o meu, ou alguém que conheça o clube, ou se for para deixar pessoas que arrebentaram a Ponte Preta voltar. Eu tenho uma paixão por isso aqui. Isso aqui está consumindo, está me envelhecendo, está me sendo extremamente doente, cansado aqui. Agora, eu não posso reconstruir o clube, a minha diretoria não pode reconstruir o clube como reconstruiu e deixar para pessoas que endividaram e cometeram atrocidades contra a Ponte Preta. Tá? Essas pessoas aí, eles se mataram entre eles e agora estão se aglutinando para enfrentar. Isso é política partidária, não é política de clube, gente. Tá? Tem gente boa do meu lado, tem gente boa do lado de lá. Quanto à eleição, se eu vou ser candidato, quem vai ser o candidato, eu vou falar hoje, não vou falar mais, a não ser que eu seja ofendido moralmente, a minha hombridade, a minha dignidade, e aí eu vou processar as pessoas. Tá? Eu vou deixar para falar de eleição no dia 2 de novembro, para ver quem é que registrou chapa. Hoje não é hora de falar disso, eu toquei no assunto porque eles fizeram a largada numa crise da Ponte. Se o Estatuto da Ponte diz que a data de registro de chapa máximo é 31 de outubro, eu acho muito... até esqueci o nome agora. Prematuro. O pessoal do lado de lá querer lançar chapa nesse momento. Tá? Eu acho que não é o momento que a Ponte precisa de destruição, tá? Porque senão eu vou virar público aqui e vou tornar público 450 milhões de processos de impostos contra a Ponte, que não foram impostos contra mim, foram impostos por essas pessoas que querem votar hoje. Eles querem essa briga, eu faço, eu jogo lama, deu para entender. No ventilador. Senão não vai dar tempo. Vamos lá, CH, a sua segunda pergunta para o Marco Eberlin. Uma pergunta corrente da torcida, e eu também, confesso, não consigo entender porque a conta não fecha. Se a Ponte está com dificuldade financeira, como é que a Ponte está fazendo para fazer essa pertinente, né, e necessária reforma no CT? Pagou antecipado. Com qual dinheiro? Com o dinheiro da Ponte.
Com dinheiro da ponte, obra necessária. Tá? Agora, deixa eu falar para você, ela chegou até agora, terminou a terraplanagem. Chegou na fase agora de irrigação, não, como é que fala? Drenagem e gramar os campos. Tá? E eu não vou assumir compromisso agora se não puder pagar. Eu não vou, por exemplo, não vou negociar para pagar o ano que vem, porque eu não sei quem vai estar aqui. Seria irresponsável de minha parte. Então, chegou aqui, isso foi tudo programado. O que não era programado era pagar inúmeras dívidas anteriores. Você pegar de Transfer Ban, de IPEC, a saída da Copa do Brasil, e eu posso te levantar alguns bloqueios aí, tá? Vocês vão ver por que não paga. Eu falei coisas para você, Carlos, para o Batista, para o Valdemir, mas vocês não querem debater, eu entendo. É pontual o negócio, é outra coisa que vocês querem saber. Eu falei a semana passada, ou retrasada, nós entramos com pedido de unificação de ações no Tribunal de Justiça. 90 milhões de reais de ações foram constituídas antes de eu chegar aqui. A Justiça de São Paulo entendeu que é um clube tradicional que precisa fazer alguma coisa. Mandou para de Campinas. O juiz de Campinas entendeu também. Aí nós estamos preparando o plano para poder fazer uma unificação e pagar de uma dívida que não é nossa, mas a ponte tem que pagar. Tá? O que acontece? Pedidos de impugnação, que ainda não foram julgados favoráveis às pessoas. Quem que entrou com o pedido de impugnação? Pessoal desse Instagram que botaram aí. Pessoas que estiveram aqui, que fizeram a dívida no mandato deles. Agora pedem impugnação, não querem que faça. Sabe por quê? Porque eles têm dinheiro a receber pessoalmente. Tá? Essas mesmas pessoas que pediram impugnação bloquearam cota inteira de campeonato brasileiro da ponte de Série B. Essa mesma pessoa que pede impugnação bloqueou dinheiro na Federação Paulista de Cotas. Essas mesmas pessoas que pedem, pegaram o Rodrigo Dedada lá e não pagaram ele, de pronto é 3 milhões e meio, que já está 5, que todo mês vem 10%, aí quando vem cota descontado. Então, como eu falei, Carlos, se eu for aqui abrir a metralhadora e jogar tiririca no ventilador, hoje eu sou notícia, porque eu estou aqui ainda na cadeira, o dia que eu não tiver mais, não sou mais. Aí ninguém lembra de mim, eu fico 10 anos esquecido. Mas eu posso botar fogo em Roma. Facilmente. Agora, é bom para a ponte isso? Eu acho que não. Eu gostaria que a imprensa mostrasse, não é para achar responsável, era para entender como vamos fazer para sair disso agora. Tá? Qual é a situação que a ponte precisa. Mas eu posso botar fogo em Roma, se eles quiserem. Só que lembrem-se, foram eles que procuraram, não fui eu. Querem botar fogo em Roma? A gente incendeia Roma. Tá? Só que eles quiseram, quem vai pagar a conta é a Ponte Preta. Por esse incêndio que não precisa ser agora. Ô, Marquinhos, para finalizar, então, amanhã o treino será normal e a delegação viaja para... Viaja antes do almoço, inclusive. João Pessoa. Isso. Pega o telefone, liga para o jogador da ponte, pergunta se eles não vão viajar. Eu não tenho jogador, de telefone de jogador. Pô. O Breno tem, pô, só falta o setorista não ter. Ô, Batista... Ô, Tigrão, infelizmente vamos ter que encerrar. Não, mas é muito pontual, eu não vou me estender, não. Ô, Marquinho, eu acho, por dedução lógica, que você estava a tarde toda, a manhã toda, e deve ir à noite aí um pedaço, sei lá se vai ser assim, correndo atrás de arrumar essa grana aí. Pelo menos para pagar os jogadores. E esse negócio, especialmente esse negócio da Justiça do Trabalho. Agora, a gente tem uma informação, e você sempre vai na linha de frente, até porque é também uma das funções do presidente, que você não esteve nessa reunião que optou democraticamente por não treinar com bola. Quem esteve lá foi o Nenê, seu vice-presidente, Nenê Tonholo, nosso amigo conhecido de todos nós. Não dá para assoviar e chupar cana. Eu só não estive lá pela Não, eu só queria vez saber se isso procede. Se você realmente não conseguiu participar da reunião. Eu não consegui porque eu estava justamente fazendo o que você acabou de falar. Ultimando os detalhes para pagar eles, para pagar os atletas. Tá bom, então, Eberlin, um abraço para você. Muito obrigado pela entrevista. Sempre o procedimento é esse. Quando surge uma informação, nós vamos na fonte.
para trazer a informação verdadeira, para não ficar com especulações. Um abraço para você, muito obrigado. Um abraço a todos aí, CH, Valdemir, Breno, você, Batista. Eu não fiz nenhum favor, é obrigação minha vir a público e dirimir qualquer tipo de dúvida. Intervalo, voltamos já já. Esporte em Debate.